Oi, gente, bem-vindos ao canal Cris, Mãe de Amora. Eu sou Cris, Ana Cristina, mas todos me chamam de Cris. Sou a mãe de Amora, mãe atípica e advogada. E aqui nós tratamos sobre assuntos relacionados à TEA, perspectivas de tratamento, questões jurídicas, todos os assuntos que estão associados à TEA. Então vamos lá, gente. Hoje eu trouxe a seguinte pauta. Queria ser autista. E por que eu queria ser autista? Então, gente, quando minha filha teve o diagnóstico, dia 20 de maio de 2022, é claro, né, eu tive aquela sensação de tristeza profunda, morte, né, porque a sensação que tem que, né, a sua perspectiva de maternidade muda totalmente, tudo muda, né, você morre toda uma expectativa em relação ao que seria, né, e a gente cria outras formas. E eu sempre tive muitas questões, né? Na infância, eu sempre me senti muito inadequada, até hoje, inclusive. E eu sempre tive muitas questões, assim, tipo assim, uma criança muito tímida, uma criança que tinha vergonha de falar em público, muito medo, muito insegura, e, enfim, sofria bullying, porque possivelmente eu era uma pessoa esquisita, né? Acho que talvez seja até hoje. E muito, assim, fora do padrão, né? Vamos dizer assim, né? E isso me veio muito à tona, né? Quando veio o diagnóstico da minha filha. E eu tive, né? Situações em que eu vivenciei com pessoas com transtorno de neurodesenvolvimento e tive algumas questões assim durante a infância, processo de alfabetização. Minha mãe nunca me revelou ao certo o que aconteceu, mas ela foi chamada na escola à época, não porque eu não conseguisse fazer, eu sempre fui muito concentrada em relação a estudo, vamos dizer assim, mas eu sempre tive algumas questões, eu era meio lenta, meio distraída, enfim, eu tinha as minhas questões, né? E quando veio o diagnóstico da minha filha, é natural, né? Como a gente sabe que o autismo ele tem o fator genético, né, preponderante, né? Acho que 95% é fator genético e o resto seria relacionado ao ambiente. Eu logo me atentei, falei, pô, será que tem alguma coisa? Será que eu sou autista? E na hora eu pensei, cara, se eu for autista e eu conseguir muitas coisas, né, assim, não no sentido, eu confesso que eu não tenho vaidade nenhuma em relação a isso, gente, mas assim, eu fiz uma faculdade federal, né, faculdade de Direito, né, um curso concorrido e tal, eu passei mais de um concurso, então assim, em tese, eu concluí as coisas, né, então em tese, para uma pessoa, né, vamos dizer assim, atípica, né, até que eu dei certo, né? As pessoas olham e pensam, de repente essa menina é um case de sucesso, né? E eu pensei, poxa, se eu fosse autista, ia ser muito mais fácil, porque apesar de todos os percalços, porque assim, não foi fácil, gente, eu tive muitas questões, assim, enfim, na adolescência, na infância, assim, eu sempre fui meio perseguida pelas coisas, assim, que vinham, né, à tona, assim, eu nunca fui uma pessoa padrão, vamos dizer assim, né? E quem me olha assim, eu sempre penso assim, né? Hoje talvez as pessoas pensem, é uma pessoa normal. Eu sempre digo que, acho que essa frase é até do Caetano, fala, de perto ninguém é normal, né? Então eu sempre tive essa coisa assim dentro de mim de que as pessoas são únicas, né? Umas mais únicas que as outras, mas eu sempre achei que eu era muito diferente. Então quando veio o diagnóstico da minha filha, né? E assim, meu ex-marido também sinalizava algumas questões e tal, mas aí também não vem ao caso. Mas eu fui me questionar assim, cara, se eu for autista, cara, beleza, eu vou dar, minha filha vai dar conta. Então foi assim uma perspectiva de, poxa, se tomara que eu seja autista, porque eu queria, no fundo, que eu fosse, porque se eu fosse, tá tudo bem, minha filha também vai dar conta e tal, e assim, vai ser difícil, mas vai dar certo, vai dar certo. E foi essa meu local, né? Meu lugar. Foi isso que eu pensei quando eu fui buscar a avaliação neuropsicológica, né? Porque em adultos, né, a gente sabe que mulheres autistas, elas têm o efeito de masking, né? Elas têm muitas questões assim que elas
elas tiram, né, essa aparência, né? Você tenta fingir que você tenta se adequar no mundo e você sabe que você não se adequa, entendeu? E aí eu fui buscar uma avaliação neuropsicológica. E aí foi engraçado, porque eu, até pela questão, assim, como é que eu vou dizer? Até por essa questão, assim, de eu querer muito, assim, pensar, cara, se eu for autista, minha filha é autista, tudo vai dar certo, vai ficar tudo bem e percebam, é claro, gente, que isso é uma coisa minha, entendeu? Isso é uma perspectiva minha, isso é uma questão muito, vamos dizer assim, muito pessoal, muito interna minha. E eu fui buscar muito pensando nisso. E no fundo, o fato de eu ter pensado nisso era uma forma de talvez proteger a minha filha também. Porque eu tinha passado por muitas coisas e eu pensava, pô, eu passei por essas coisas e sobrevivi. Então eu posso proteger ela dessas coisas que eu sei que podem acontecer, né? E percebam, né? Tipo, eu sou uma criança da década de 80, né? E na década de 80, eu acho que todo mundo sabe, né? A gente sobreviveu, né? Porque a gente andava sem cinto de segurança, era um caos, né? Nossos pais, essa coisa de educação não violenta, isso não existia. Era um salve-se quem puder, né? E é claro que nessa época nossos pais fizeram o que eles puderam. E eu tenho certeza, meus pais, eles, dentro das perspectivas deles, eles foram excelentes em tudo que eles puderam fazer por mim e pelas minhas irmãs. É claro que a gente sempre tem que melhorar, né? A gente tem que olhar o que foi feito e tentar sempre se aprimorar. Não é porque a gente quer ser melhor que ninguém, gente, é porque a gente está em processo de evolução. Eu sempre falo isso. Se a gente está em processo de evolução, cada dia a gente tem que ser melhor. E não se culpar se um dia a gente não for tão bom assim. Então, o que aconteceu, gente? Só voltando à avaliação neuropsicológica. Fui fazer minha avaliação neuropsicológica. Aí você faz vários encontros, né? Aí você vai, conversa e tal. E eu sempre fui uma pessoa, assim, essa coisa de eu ser muito tagarela agora, é uma coisa, vamos dizer assim, talvez de uns 10 anos pra cá. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, na verdade. Assim, minha raiz originária é de uma timidez profunda. Eu tinha vergonha de falar presente na chamada, entendeu? E eu, né, meu nome é Ana Cristina, eu era a primeira da chamada, pra mim era a morte, porque eu tinha que ser a primeira a falar presente. Então meu coração palpitava, só de eu falar presente na chamada. Então eu tinha várias esquisitices, eu tinha vergonha de pedir pra ir no banheiro, na escola, eu sofri bullying, as crianças me batiam. Assim, aconteceu o que vocês puderem imaginar comigo na infância em relação a bullying, essas coisas, aconteceu. Não morri, gente, mas né? Não vou dizer que foi legalzinho, não é bom, entendeu? Então, assim, hoje a gente fala muito sobre bullying e tal, e aceitação e tal, e tem que ser dito mesmo, porque ninguém merece passar por isso, entendeu? Então, assim, eu era uma criança muito tímida e, de repente, acho que por volta dos 30 e poucos anos, eu virei uma tagarela, assim, assim, abriram-se as portas, assim, eu comecei a me soltar, a me tornar uma pessoa que sempre esteve ali, mas que talvez não era muito insegura, era muito tolhida, tinha N questões ali envolvidas, e eu era esquisita também, entendeu, gente? Eu acho que com uns 12 para 13 anos eu tive que fazer fisioterapia, eu fui descobrir que eu andava meio torta, entendeu? Que eu era esquisita, assim, a gente tem, e assim, ótimo ser esquisita, eu gosto de ser esquisita até hoje, entendeu? Eu tenho minhas esquisitices até hoje. E aí eu andava meio torta, tive que fazer fisioterapia, que eu era meio corcundinha, enfim, eu tinha umas coisas estranhas, entendeu? Eu falava meio fanho, trocava as sílabas, entendeu? Eu tinha uma coisa lá meio disléxica, entendeu? Distraidona, assim, meio voando geral, entendeu? No mundo da lua. E eu lembrava de várias coisas. Então, assim, eu fui fazer a avaliação neuropsicológica nessa perspectiva. De repente eu sou autista, eu nem sabia. É claro que eu não me recordo de sensibilidade sensorial, essas coisas eu nunca tive, assim, seletividade alimentar nunca tive, comia que nem uma lontra. Então, assim, fui pesquisar, mas eu acho que quem me acompanhou, assim, da infância até a adolescência sabe que eu tinha umas esquisitinhas. As pessoas me achavam lerda pra cacete, tinha gente até que me achava burra, entendeu? Assim, minha mãe, uma vez, depois que eu passei em concurso, minha mãe falou, acho que pra uma pessoa, falou, nossa, eu morria de medo de Cris ser burra, porque Cris era muito devagar, era muito distraída, e eu fiquei chocada, assim, com esse relato da minha mãe, né? Relatos selvagens, né?
Porque as pessoas falam essas coisas, às vezes elas nem percebem, né, que a gente pode ficar triste, né? Mas minha mãe falou isso, assim, e foi engraçado porque na hora eu nem tive coragem de falar nada, entendeu? Eu fiquei quieta. Mas assim, eu tinha as minhas esquisitices, vamos dizer assim, né? Mas, curiosamente, eu acho até que eu era inteligente, assim, né? Enfim, não vem ao caso. Mas aí o que aconteceu? Eu fui atrás da minha avaliação neuropsicológica. Volta, gente. Aí fiz aquele monte de teste e tal. E aí tinha umas coisas engraçadíssimas, né? Porque a questão social pra mim era engraçada, porque embora eu seja muito sociável, sou muito empática, eu chego nos lugares, meus amigos falam muito que eu tenho essa qualidade de acolher as pessoas e tal, e enfim, nem sei se é verdade, mas eu tenho muita facilidade de fazer amizade, assim, eu gosto, porque eu adoro conversar. Aí, mas eu meio que sinalizei que eu tinha umas coisas estranhas, tipo assim, às vezes eu quero ficar quieta, entendeu? Eu quero ficar sozinha. E aí a questão social ficou lá no limite. Tiveram várias coisas que ficaram assim no limite, assim, tipo, tem uma linha, né, que eles fazem uma avaliação, e aí depois de eu ter feito todas as avaliações, o meu neuropsicólogo falou, ó, isso aqui tá no limite e tal, então isso aqui você não tá no espectro. E tinha umas coisas muito engraçadas, tipo, teve um teste que ele me mostrou tipo umas figuras aritméticas, gente, matemática, geométricas, várias, tipo, quadrado, com retângulo, enfim, losango, aquelas figuras todas, assim, tudo sobrepostas. E aí ele dava um tempo para você olhar, visualizar, e aí fala assim, ó, agora você pega e desenha o que você viu. Cara, o quadrado que tava no canto da folha ficou lá em cima, ficou tudo assim desconexo, assim, tudo assim. Aí eu desenhei do jeito que eu achei que eu tinha visto, né, a loucura. E aí quando ele foi mostrar de novo a figura, ele olhou para mim assim, isso aqui parece com o que você viu, tipo, tudo assim, tipo, né, o quadro de Guernica, né, aquele caos, né. Aí eu pensei assim, gente, que coisa bizarra, né, eu não consegui fixar o desenho e reproduzir, mesmo tendo ficado um tempinho, né, ele dá uns segundos lá para você olhar, né, e você, né, pela neurociência, você consegue visualizar aquilo, e um cérebro normalmente, né, típico, consegue olhar e reproduzir, e eu não consegui reproduzir. Aí eu pensei, putz, cara, que situação, né? Eu sou muito distraída, né? Fiquei naquela coisa, né? Que é um traço meu também. E aí, enfim, após toda a avaliação neuropsicológica, ele me diagnosticou com transtorno de déficit de atenção, né? Sem hiperatividade, que eu sou lerda toda a vida, gente. Apesar de que a minha hiperatividade está nessas coisas assim de chegar nos lugares, falar e tal, mas eu sempre fui muito lerda, né? Então, apareceu que eu tinha transtorno de déficit de atenção e as questões de autismo ficaram lá no limiar, mas não sou autista. E aí, por que eu trago essa informação para vocês, gente? Porque, em regra, né, a gente, assim, a família do pai da minha filha, do meu ex-marido, ele tem pessoas no espectro, né? E possivelmente na minha família também tenham, entendeu? Ou talvez não, talvez seja um gene lá recessivo que veio, né? Eu já não lembro mais de biologia, mas tinha o lance do gene recessivo, né? Então, assim, talvez eu tenha esse gene e a combinação dos meus genes com do meu ex-marido deu isso, né? Deu isso não, deu o serzinho maravilhoso que é minha filha, mas que apresentou, né, o transtorno. E assim, por que eu falo isso, gente? Porque a gente, às vezes, na nossa jornada, a gente quer respostas, né? A gente quer soluções, vamos dizer assim, né? E assim, as soluções, gente, as respostas, elas vêm assim com o tempo e com muito amor, com muito cuidado que a gente tem com as nossas crianças. E eu penso que assim, a gente quer sempre dar o melhor para eles, mas também a gente tem que pensar no melhor pra gente. Assim, eu hoje, assim, eu vou ser bem honesta com vocês, eu não me medico para déficit de atenção, porque com relação a estudo, administração das coisas que eu tenho que fazer, eu realmente eu não sou boa, né, gente? Que eu não dou conta de tudo. Não seria leviano da minha parte falar que eu dou conta de tudo. Não dou conta de tudo. Eu não sou sobre-humana, sabe? Eu administro meu tempo levando minha filha para as terapias, assim, praticamente diariamente. Trabalho, né? Levo ela para a escola, faço tudo hoje sozinha mesmo, entendeu? Tenho um suporte de uma pessoa que é muito querida, né? Mas
O fato é que eu faço tudo realmente sozinha. E trabalho, né? Pretendo continuar trabalhando, faço esses vídeos porque é uma forma também de eu trazer informação, ajudar outras pessoas e também dividir com vocês, né, a minha jornada e talvez agregar valor, trazer aprendizagem, mas assim, a gente sabe que o autismo ele tem o fator preponderantemente genético, né? E claro que a gente sempre quer respostas, enfim, a gente quer sempre ter, enfim, a gente quer poder dar o melhor para nossos filhos e às vezes é importante também a gente buscar talvez um diagnóstico, alguma coisa, até para a gente poder se entender e conseguir melhorar, né? Hoje eu penso até em voltar, né? Eu cheguei a tomar medicamento Ritalina, né? Uma época, mas eu não consegui perceber assim, um efeito direto assim em melhoria de qualidade de vida, em termos de qualidade de vida. Então hoje, assim, eu penso assim em talvez procurar de novo psiquiatra para trazer isso, mas assim, faço terapia, porque preciso, não fico louca. E claro, gente, tentem sempre buscar informação, né? Se vocês têm algum receio, alguma dúvida em relação a será que eu também posso ter autismo e tal, eu acho que é sempre bom, né, o profissional, né, em adultos, o profissional adequado para fazer essa avaliação é um neuropsicólogo, né? Vai fazer essa avaliação, esse rastreio, né? Vamos dizer assim, o rastreio vai ser feito pelo neuropsicólogo, mas quem vai te medicar, quem vai te dar assim, o diagnóstico propriamente dito é um psiquiatra, né? Quando se trata de pessoas adultas, né? Então, gente, procurem ajuda e assim, não romantizando o diagnóstico de autismo, entendeu? Eu falei isso assim realmente no sentido de que eu queria, realmente na época, no meu íntimo, eu queria realmente ser autista, porque eu acho que, como eu superei muitas coisas, assim, ao longo da minha jornada, eu também queria perceber que possivelmente minha filha vai conseguir também. E eu não tive esse suporte, vamos dizer assim, de terapia, essas coisas todas, porque à época não se falava de autismo, nem muito menos de TDAH. Mas o que eu penso é que é necessário, sim, a gente dar um suporte para as nossas crianças e também se entender, né, como se somos neurodivergentes e se tratar, porque a gente podendo ser melhor, a gente nossos filhos vão ser melhores também, a consequência nossos filhos vão ser melhores e as coisas vão ser mais fáceis futuramente, tá bom? Enfim, né, acho que eu me emocionei muito, eu nunca faço assim um script de vídeo e esse eu acho que foi totalmente espontâneo e meio assim, sem pensar muito, mas me veio na cabeça assim internamente, era uma coisa minha muito íntima, assim, tipo, poxa, eu queria ser autista, assim, quando veio o diagnóstico da minha filha, eu fui fazer o meu rastreio, eu falei, pô, porque vai ser mais fácil, porque eu sei como é que foi a minha vida, e minha filha tendo um aparato de terapia, tudo, ela vai ter mais possibilidades do que talvez eu tenha tido, né, mas é claro, o meu caso é de transtorno de déficit de atenção, e muito eu acho que focado nessa minha questão das atividades diárias, de esquecer as coisas, de ser meio desatenta, entendeu? Nesse sentido, mas acabou que meu hiperfoco em relação a estudo eu sempre fui muito, muito estudiosa, entendeu? Eu sempre fui muito estudiosa e muito esforçada também, porque na minha casa não havia possibilidade de eu não ser esforçada, entendeu? Então eu sempre falava que eu era burra e esforçada, mas o fato é que eu sou inteligente, gente. Eu sou bem inteligente. Desculpa, modéstia à parte. Quem disse que eu era burra se surpreendeu. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente tem que sempre buscar, né, o tratamento adequado, tanto para nós quanto para nossas crianças, tá bom? Um beijo, espero ter contribuído hoje. Acho que eu me emocionei muito, mas acho que é isso, né? Eu tenho que aqui trazer para vocês um pouco de verdade, né? No mundo que as pessoas mentem tanto, né? A gente tem que ser o mais sincero, o mais verdadeiro possível, tá bom? Um beijo, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem e divulguem, né? E curtam o canal. Um beijo, tudo de bom.